E quando é Shabat, é um Shabat que, quando é feita a leitura completa, vai mudar a Haftarah. Hoje teríamos Haftarah de Hanukkah, no livro de Zacarias. E lá fala sobre a questão da purificação do sumo sacerdote Yehoshua nessa Haftarah. E juntamente com essa Parashá que é tão rica, tão importante para a gente entender ela e o desfecho dela, existem detalhes que muitas vezes a gente lê todos os anos, né? A gente faz o ciclo de Parashiot, a gente passam-se os anos, e se a gente não se atentar, muitas vezes a gente vai deixar passar retificações de nossa vida, mudanças de forma importante que às vezes a gente perde por a gente não ler direito a Parashá, não estudar e tal. Mas isso também tem uma outra questão da nossa cultura. Como a gente vem numa Teshuvá pela metade da nossa existência, então isso a gente vai pegando devagarinho, vai mudando os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa forma de agir. A gente vive fora, a gente vive num contexto onde muitas vezes a gente vai trabalhar, viver, comprar, comer, sobreviver. A maioria das pessoas, de 100 pessoas, às vezes você não encontra nenhuma, ou se encontra o mais aproximado, assim, alguém que conhece, que folheia, que tá. Então se torna praticamente difícil a gente mudar rápido, mudar de repente, senão a gente vai se sentir como um peixinho fora d'água. E a gente vê esse contexto na vida de Yosef. A Parashá dessa semana, Miketz, ela traz para nós Miketz, um significado ao fim ou do fim. A partícula mi, se ela contrair, ela vem de min, de. Ou se ela, quando ela vem junto com outra palavra, ela contrai e perde o nun final, então ela fica mi do fim. E quando se traz a palavra do, ela é uma preposição no português. A preposição geralmente ela vai anteceder a uma posição. E essa posição é a posição que Yosef estava. Ele estava na prisão. E ao fim de um ciclo de 13 anos que ele passou. Faziam 13 anos que ele tinha sido vendido para o Egito. E o contexto dessa Parashá é que ele ele está no Egito, ele está na prisão. Ele está lá e ele tinha como alguém falou esses dias, não lembro quem, mas alguém falou que Yosef, ele tinha uma sala de liderança. Onde ele ia, ele era líder. Na casa do seu pai, ele liderava os seus irmãos. Estava com ele. Aí ele vai para a casa de Potifar, lá ele se torna o líder da casa, o mordomo da casa. Ele vai na prisão e ele se torna o líder lá na prisão, o mordomo da prisão, ou o carcereiro-chefe. E isso é uma dica para nós. Às vezes a gente fica perdido na vida e a gente não sabe o que eu vou fazer da minha vida. E a gente muitas vezes tem que se autoconhecer, avaliar a nossa história, avaliar a nossa caminhada. E ao longo da vida o Eterno nos colocou. Quem é para ser líder, ele é líder em qualquer lugar, é nato, está ali. Só que Yosef precisava de uma lapidação. Ele era uma joia rara, tinha um potencial tremendo como ser humano em servir a Deus. E o pai dele, que também era de extrema elevação, Jacó, Israel, ele percebeu isso em Yosef e começou a investir em Yosef, principalmente depois de algumas ações de Reuven, que era o primogênito de Leia, e era o primogênito mais velho. Então ele viu, e a hora que ele foi transferir a primogenitura, ele sabe que em quem ele vai investir é em Yosef, pelo potencial e também por ele ser primogênito de Rahel. Então, no caso, quando não basta a gente ter um potencial,
A gente estava comentando sobre esporte ali na hora do café e a gente estava falando sobre pessoas ou atletas que são extremamente tem um potencial enorme para desenvolver, mas não desenvolve muitas vezes pela indisciplina. E na vida espiritual é igual, não tem diferença. Se a gente for indisciplinado, se a gente não deixar fluir a essência de nós através da disciplina de Torá, fazer com que a Torá venha dentro de nós e transforme a nossa essência, o nosso coração. De, por exemplo, se um dia, quando eu falo de essência, eu estou falando que se um dia você estiver em um lugar e você dizer assim, eu não quero mais seguir nenhuma beit, nenhuma sinagoga, eu não quero mais a fé, mas o Shabat que esteja dentro de você, Kashrut esteja dentro de você, que a misericórdia esteja dentro de você, o louvar ao Eterno seja como se fosse algo intrínseco a você. Isso se diz transformação de essência, transformação de caráter, transformação de vida. Aquilo para você não é pesado, aquilo para você não é mecânico. Isso não, quando se torna mecânico e se torna pesado, se torna algo que você tem que se esforçar para fazer, isso ainda chama-se religião. Quando o Shabat para a gente não é comum, se torna algo que, digamos, eu não digo comum no sentido de ser igual a outros dias, mas no sentido de viver assim, poxa, o Shabat está chegando e tal, como muitas culturas ou religiões que adotaram o Shabat, para elas o Shabat é um Shabat pesado, um Shabat assim que não pode piscar, que não pode, se não dar um passo errado já está fora e tal. Então se torna algo que, por isso que o Shabat ele vai se adaptando a nós. A Kashrut, nós vamos nos adaptando a ela e a cada dia mais, mas aqui dentro da essência. Para começar, um dia, todos nós tivemos que aceitar que Shabat é o dia do Senhor. Não sei se todos aqui, eu não sei a história de quase ninguém aqui, mas todos nós proviemos do cristianismo, onde a religião dizia, o sistema dizia que Shabat não estava valendo mais. Então nós tivemos que se adaptar. E vim e aos poucos ir subindo e crescendo e colocando esses valores de Torá dentro de nós. E Yosef, ele tem uma grandeza tremenda porque ele não se corrompe no Egito, porque isso era dentro dele já intrínseco. Só que quando o Eterno o leva para o Egito, leva ele por um lugar apertado. A própria palavra Mitzrayim, Egito, ela tem dentro dela a palavra Tsar. A palavra Tsar significa estreito, apertado. Mitzrayim é do estreito, do apertado, daquele lugar que você não pode se mexer muito. E quando ele vai como escravo, o escravo não tem muita liberdade. Ele teve que conquistar essa liberdade dele e se adaptar lá no lugar apertado do Egito, lá. Em cumprir as coisas, em guardar Shabat, em outras coisas, ele teve que adaptar para viver. Assim como nós estamos fora, estamos vivendo no meio das nações, por mais que a gente tenha, eu sou sim, eu tenho um sangue dos meus antepassados e tal, mas nós temos que fazer todo o processo. Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu tenho descendência judaica por parte de pai, então eu sou um goi para o sistema judaico. Se eu quisesse ser considerado um judeu, eu teria que fazer uma conversão, porque eu, do mesmo jeito, a minha mãe provinha de uma cultura gentílica. Então José, ele teve que se esforçar para se adaptar, para viver o que ele vivia dentro do Egito, daquele lugar apertado. Só que também o radical Tsar, o Tzad e o Resh, eles formam outra palavra, juntamente com o Vav, Sur, que se chama rocha. A gente vai se transformar em um movimento que a formação de rochas, a ciência diz que as rochas elas se formaram por muita pressão. Uma rocha, ela só vai se formar, principalmente basalto, outras rochas ali que são muito firmes, elas se formam com muita compressão, muita pressão sobre elas.
E não é numa liberdade, não é em algo fácil que a gente vai ser moldado pelo Eterno. Muitas vezes o Eterno tem que fechar a gente, tem que colocar a gente. Se estava difícil para Yosef na casa de Potifar, e ele conseguiu a sua adaptação, o Eterno disse: opa, deu mais limite, ampliou o limite, vamos apertar um pouco mais. Levou ele para a prisão. Aí o Eterno apertou ele, até ele ficar preparado. Quando ele ficou preparado, o Eterno soltou ele. Aí sim ele pôde exercer o seu potencial ao máximo, quando ele foi elevado a vice-rei ou a vice-governador do Egito. E esse é o processo que todos nós precisamos sofrer. E nós falávamos ali na hora do café que o ser humano, por natureza, ele não gosta de ser dominado, porque ele foi criado. Quando o Eterno cria Adão, ele diz que Adão era para Adão dominar, não era para ser dominado. Outra coisa que o ser humano não gosta é ser disciplinado. Ele por si só, ele foi criado para ser livre. Toda vez que nós vamos ser disciplinados, vamos sofrer uma repreensão, a gente acaba querendo fugir, ou brigando, ou sendo rebelde. E isso, quem se manifesta em nós, é o nosso Yetzer Hara, a nossa alma animal, a nossa natureza animal, nosso homem carnal. Paulo diz na Brit Hadashah, ele fala desse homem carnal que se manifesta em nós, e muitas vezes nós vivemos no reino de Deus. Esses dias a gente conversava com o Roger Maurício, e a gente falava exatamente sobre isso, a questão de muitas vezes você morrer para você beneficiar um reino, uma congregação, uma comunidade. Geralmente a liderança de uma comunidade, ela morre para ela deixa de viver sonhos, ela deixa de viajar, ela deixa de curtir com a família, ela deixa de seguir uma profissão que lhe poderia ser muito mais rentável, para se dedicar a cuidar de outras pessoas, levar a salvação de Hashem, levar o nome de Hashem, levar a Torá para aqueles que não conhecem, ou alimentar ou cuidar de um povo que já tem, que já conhece, mas está ali cuidando, está ali pastoreando, está ali levando uma mensagem de salvação, de vida, de cura. Então isso, muitas vezes, e o Eterno gosta dessas pessoas que gostam de trabalhar com cooperação, de trabalhar com comunidade, de trabalhar com pessoas. Para viver num reino espiritual, a gente ao mesmo tempo, a gente tem que ser solidário, e ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar bem o individual e o cooperativismo. Se você não souber trabalhar isso, vai ter problema de trabalhar em comunidade. E a comunidade, é bom a gente viver em comunidade, e a Brit Hadashah fala que não é para nós deixarmos as nossas comunidades, mas para nós estarmos em comunidade. Por quê? Porque o outro vai trabalhar as nossas deficiências, vai trabalhar as nossas debilidades, e essa parte estreita da vida, a minha dificuldade com a dificuldade do Edu, do Júnior, do Sidney, vai fazer com que todos nós possamos ser cooperativos um com o outro, para que a comunidade toda flua. Todos nós temos que ser subservientes ao Roger Maurício e ao Sandro, porque eles são nossos líderes. Então nós temos que, muitas vezes nós não pensamos assim, mas nós temos que aprender a pensar, aprender a ser submisso. E Yosef teve que passar tudo isso, porque ele achava que ele era muito inteligente, ele achava que ele era demais, além do que ele é, do que ele podia, além dos irmãos. Por que ele causou tanta inveja? Ele não tinha experiência, ele não tinha sabedoria, ele não tinha maturidade suficiente, e se o Eterno o colocasse num cargo elevado, ele iria trocar os pés pelas mãos, ele ia acabar estragando o propósito de Deus para sua vida. Por isso que o Eterno deixou ele 13 anos, conforme dizem, dos 17 aos 30. E 13, o número 13 é muito significativo. O 13 é o valor numérico da palavra errado. E esse errado é um caráter único, um caráter que Hashem quer formar em nós, um caráter verdadeiro, um caráter solidário, um caráter que leve
recebe a essência de Hashem para os outros, que os outros vão olhar para nós e vão ver a essência do Eterno em nossa vida. E quando ele chega aos... E tem mais, 13 também são os 13 atributos de Hashem, lá de Êxodo 34. Na verdade, esses 13 atributos são 13 formas que o Eterno opera em nossas vidas. Ele é misericordioso, ele é paciente, ele é benigno. E tudo isso vai começar a se manifestar em nós quando nós firmarmos um caráter dentro da Torá, através da Torá. Ela vai começar a moldar esses caminhos, e quando o Eterno se mostra esses atributos para Moshe, ele está dividindo, porque está refletindo do Eterno nos olhos, na face de Moshe. E Moshe está vendo aquilo e ele compreende que como o Eterno trabalhava, porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência de ser legalistas, temos a tendência de ser aquele, você fez errado para mim, que eu vou fazer errado para você também, que o mal recaia sobre você. Nós temos isso, isso é a natureza nossa, de ser olho por olho, dente por dente. Mas o Eterno, ele é compassivo. Quer falar? Não. Ele é benigno. Ele trabalha diferente de nós. Por isso que a gente não entende. Dia desses eu ouvi o Marcelo Guimarães dizer assim, que muitas vezes a gente diz assim, mas o Moshe me fez mal. Por que ele está lá de boa sentado lá? Se eu estou aqui, sofrendo porque ele me fez o mal, ele fez tal atitude contra mim e tal. E realmente, se ele fez, o Eterno muitas vezes não está efetuando juízo e cobrança sobre a vida do Moshe, porque ele tem a esposa, porque ele tem um filho, porque ele tem uma mãe, porque ele tem alguém que o Eterno não quer que sofra. Um julgamento do Eterno, o Eterno vê um contexto, ele vê um todo. Nós olhamos apenas parte das coisas, mas o Eterno vê um todo. Por isso esses 13 atributos, esses 13 anos é para formar em José um julgamento completo. A gente vê Shlomo, filho do rei Davi, ele tinha um julgamento, os julgamentos dele eram muito, muito justos. Nós, quando julgamos, o nosso julgamento é um julgamento parcial. E do Eterno é um julgamento que não tem parcialidade. É um julgamento que ele olha nós como um todo. Senão, como diz o Salmo, se não fosse pelas suas misericórdias, se não fosse, como diz o profeta, nós já teríamos sido consumidos. As misericórdias do Eterno se renovam a cada manhã. Nós temos uma oração que nós fazemos no Sidur, que a gente diz que o Eterno está todo dia colocando fé em nós. Ele está apostando em nós todo dia para que a gente mude. Não importa qual a nossa condição, mas Ele está todo dia dizendo, vou dar mais uma chance para ele. Vou dar mais uma oportunidade para que ele mude, para que ela volte. E quando Yosef completa 30 anos, ele é elevado ao poder. Por um episódio que acontece na vida de Faraó, ele teve um sonho. O número 30 é um número que o sacerdote assumia o seu posto de ofício dentro do templo. Ele ia oficiar aos 30 anos. E 30 é a letra Lamed, e ela tem uma forma de um cajado. E esse cajado quer dizer que a pessoa, quem leva ele é o pastor. É alguém que vai pastorear, alguém que vai cuidar com muito amor daquelas ovelhas, daqueles que estão sob a sua proteção. Então, isso quer dizer que Yosef estava pronto, estava preparado na visão de Deus para cuidar do Egito. E Faraó, ele sentiu isso. Ele viu que Yosef estava preparado. E por que ele viu? Porque ele contou o sonho que ele teve. E do sonho, no sonho, se a gente for ver, esse sonho é o start para que tudo depois aconteça o que está descrito na Parashá. Porque ali começa
Por que tem a participação de Yosef no sonho? Porque isso vai envolver toda a sua família. E isso também iria fazer com que Yosef lembrasse de promessas que o Eterno tinha dado para ele lá atrás. De que ele lideraria seus irmãos e que ele lideraria até seu pai, sua mãe. Então, isso acaba acontecendo que mexe com toda a família. E no sonho, o faraó vê sair do Nilo 7 vacas gordas que pastavam na orla do Nilo. Em hebraico está Asfat, aqui ó, nos lábios, à beira do Nilo. E quando a palavra Asfat traz Sfat, ela é a orla, ela é uma proteção. E o Nilo, o nome do Nilo em hebraico é Yeor. A palavra Or é luz. E ela vem, o verbo, o radical da ação que traz o substantivo é o que realmente faz com que ele tenha sentido. Porque Nilo, o verbo é clarear, iluminar, esclarecer. E toda a provisão do Egito vinha do Nilo. O Nilo atualmente é o maior rio do mundo, considerado, com 7.088 quilômetros. E sendo ele o maior rio, e ainda ele não foi explorado, nunca foi explorado totalmente. Muitos pesquisadores já foram há mais de 4, 5 mil anos atrás para ver e não conseguiram chegar até o topo desse rio. Assim como a nossa fonte, a fonte de todas as luzes, como diz Brit Hadashah, apenas Mashiach conhece. Muita gente já subiu alto, hein? Moshe foi muito alto, profetas foram muito alto, mas ninguém conhece o Todo-Poderoso de forma plena. Esse Nilo é um canal para nós, é um canal espiritual. Lá no Egito ele era físico, ele era o que provinha a alimentação, ele inundava as bordas dele e provinha o alimento, ele trazia adubo, adubava a terra, umedecia a terra. Então por isso que as vacas que saíram dele eram animais saudáveis, eram animais gordos, e depois saíam vacas magras. E sendo o Nilo uma fonte de luz, ele se parece muito com a nossa boca, Sfat. Nossa boca também tem Sfat, lábios. E Tiago, Yaakov, na Brit Hadashah vai falar que da nossa boca não pode proceder palavras torpes, palavras ruins e palavras boas. Então nós temos que transformar a nossa boca em uma fonte de luz, em uma fonte de vida para nós, e não uma fonte de maldição. Ele diz, pode sair de uma fonte água doce e água salgada? Pode sair bênção e maldição ao mesmo tempo? Isso é inconstância. Um rio que hoje você vai pegar água, ele traz água doce, amanhã é água salgada. Você não pode usar aquela água todo dia. Tem dia que você vai ficar com sede. E assim são nossas palavras. E as nossas palavras, elas apenas mostram o nosso coração. Tem dia que o bicho pega para nós, as coisas estão difíceis, ficam difíceis, o que sai da nossa boca era melhor ter morrido, era melhor isso, era melhor ter aquilo. Nós nos desesperamos, a nossa confiança vai embora, porque o nosso coração esmoreceu, o nosso coração está doente de desânimo, de desespero. Então nós temos que, e o Eterno estava mostrando o que aconteceria que provinha do Nilo. Tudo que existe aqui no físico provém do espiritual. E o Nilo era o que trazia tanto o essencial quanto o supérfluo para o Egito. Lá em Provérbios 15, 27 vai falar que é melhor a gente comer um prato de hortaliças em paz do que comer boi gordo, mas num lugar que não tenha paz, que não tenha shalom. E isso
a gente tira desse versículo, os sábios tiram, que esse versículo diz que numa casa onde tem fartura, há carnes gordas, carnes boas para se comer. Onde não há fartura, há hortaliças, porque é mais fácil. Nas antigas, nos reinados que se tinha, quem comia carne eram os nobres. Os escravos comiam hortaliças, comiam verduras. E a gente vê que o Eterno começa a mostrar para Faraó que primeiro seria tirado do Egito o luxo, o supérfluo. E a gente vê nisso a misericórdia de Deus. As vacas representam o luxo. E